Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Deus trino de amor. E que agora, nesse momento inicial, você possa ir olhando para a pessoa do lado e dando boa noite. Bem-vindo que você veio. Boa noite. Desejando a paz a esse irmão também, porque estamos reunidos aqui para louvar o Senhor. E que possamos cantar essa canção. Reunidos aqui nas palmas, só para louvar o Senhor. Novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Agora com Maria. Aqui, com Maria aqui, só para louvar o Senhor. Só para louvar o Senhor. Maria aqui, em união, algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Com Maria aqui, só para louvar o Senhor. Com o irmão aqui, só para louvar o Senhor. Com o irmão aqui, em união, algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Com o irmão aqui, só para louvar o Senhor. Continua. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Sentimento. O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Ele é a rocha, ele é a rocha da minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor
quem já conhece a Jesus. E que nesse momento possamos agora louvar e agradecer o nome do Senhor por mais uma noite de estarmos aqui reunidos, por Ele ter nos trazido aqui, por estarmos aqui para receber a formação, para receber tudo aquilo que Deus quer falar através do nosso irmão, que já vai vir para cá. Que possamos nesse momento agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, por essa noite estar aqui louvando e agradecendo o nome dEle. E agora com as suas palavras, que você possa ir agradecendo ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida, pelo pão de cada dia, pela minha saúde, pelo meu lar. Muito obrigado por estar reunido aqui, Senhor Jesus, com os meus irmãos, para louvar e agradecer o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque mesmo tão pecadores, Tu ainda nos ama, Tu ainda nos perdoa. Muito obrigado, Senhor Jesus. Derrama chuva de graça sobre cada um de nós que estamos aqui. Vem, Senhor Jesus, sobre cada um de nós e transforma o nosso coração. Porque sozinho nós não conseguimos, Senhor Jesus. Precisamos de Ti, porque sem Ti nós não somos nada, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre cada um de nós, Senhor Jesus. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O Teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. Que o Teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Nesse momento agora possamos estender nossas mãos sobre o nosso irmão. Ninguém conhece aqui ele, né? Mas que ele vai aqui falar, que não seja ele hoje, mas que seja o Senhor que fale através dele. Por isso vai agradecendo por ele ter dito sim, por ele estar aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor, e que ele fale tudo aquilo que o Senhor quer falar através dele. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse Teu servo que está aqui, que disse o sim a Ti, Senhor Jesus, e que ele sempre continue nos Teus caminhos, Senhor Jesus. Entregamos, Mãezinha, esse Teu filho que está aqui para Te louvar e seguir também e aprender mais contigo, Mãezinha, a louvar o Teu filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Boa noite. Vamos sentar um pouquinho. Hoje a gente vai usar muito a Bíblia, porque a gente vai falar de um livro que o título do livro é muito famoso, né? O personagem Jó, ele é muito citado, mas o tema do livro costuma ser muito deturpado.
a gente vai ver que a gente ouve muito falar na expressão paciência de Jó. Quem nunca ouviu falar na paciência de Jó? Mas será que ele foi realmente tão paciente como se costuma dizer? Antes de tudo, o Antigo Testamento ele tem 46 livros. Desses 46 livros, 7 são tidos como livros sapienciais, ou seja, livros dedicados à sabedoria. Aí são os livros de Jó, o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios, o livro do Eclesiastes, o livro do Eclesiástico, esse só tem na Bíblia Católica, Cântico dos Cânticos, e o livro da Sabedoria, que é outro livro que só tem na Bíblia Católica. São chamados livros sapienciais do Antigo Testamento. Jó está nesse conjunto, porque o livro de Jó ele traz uma importante reflexão. Novamente eu repito, não é a paciência. A grande reflexão desse livro é o seguinte: é possível a gente ter uma relação com Deus desvinculada de qualquer interesse? Por exemplo, eu vou servir a Deus de acordo com o que a teologia da prosperidade que a gente vê tanto nas televisões propõe. Eu vou servir a Deus porque hoje eu sou pobre e quando eu entrar na igreja eu vou enriquecer. Vou arrumar um bom emprego, vou ganhar um carro. Se eu for solteiro e uma mulher me quiser, eu vou começar a ser disputado pelas mulheres, arrumar uma boa esposa, etc, etc. É o que a gente mais vê, né? Você liga a televisão, existem até pessoas dando testemunhos, e os testemunhos são o seguinte, né? O camarada chega, olha, quando eu comecei a pagar o meu trízimo, porque tem igreja que nem dízimo está cobrando, é trízimo, é 30% do que a pessoa ganha. Quando eu comecei a pagar o meu trízimo, tudo começou a dar certo na minha vida, nada deu errado, todos os problemas foram resolvidos. Eu andava a pé, hoje eu tenho 3 carros, a gente ouve muito esse tipo de coisa. Mas assim, a relação com Deus tem que ser essa relação comercial. Eu vou ser justo, eu vou cumprir os 10 mandamentos, porque aí Deus vai me abençoar e a minha vida vai ser repleta de facilidades. O camarada que é ateu ou que for infiel, ele vai apenas sofrer na vida. Olhando o mundo ao nosso redor, é assim que realmente acontece? Acontece isso. Por exemplo, a gente vê um ateu, o simples fato dele ser ateu, aí tudo está errado na vida dele. A realidade prática mostra que não, né? E muita gente ainda tem essa questão na cabeça. E o livro de Jó, ele propõe essa reflexão. E outra reflexão que ele propõe é o seguinte: por que que o inocente sofre? De onde vem o sofrimento do inocente? Que teoricamente, de acordo com nossa justiça, o inocente não deveria sofrer nunca. É um livro extenso, ele tem 42 capítulos. E a maior parte desses capítulos é um longo debate que Jó trava com os amigos dele. Mas vamos para o início. Quem trouxe a Bíblia aqui, vocês procurem o livro de Jó logo no primeiro capítulo. Normalmente, ele vem depois do livro dos Macabeus, segundo Macabeus. É porque a ordem costuma variar, dependendo da edição bíblica. Livro de Jó, primeiro capítulo. Alguém já leu alguma parte do livro, ou o livro todo? Já ouviu falar na história? Todo mundo já ouviu falar na história, não foi? Todo mundo encontrou? Amém? Amém. Vamos lá. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 mulas de servos, em grande número. Era o Bill Gates da época. Era, pois, o mais rico de todos os homens do Oriente. Seus filhos costumavam celebrar banquetes, um dia em casa de um dia em casa de outro. Enfim, esse início já mostra como era a vida de Jó.
Era o homem mais rico de seu tempo. Esse país de Uz, aqui, essa terra de Uz, ficava mais ou menos no norte onde hoje é a Arábia Saudita. Só que mais à frente a gente vai ver que tudo começa a dar errado. Vamos aqui para o versículo 6. Vamos ver o versículo 6. O versículo 6 diz o seguinte: no dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, entre eles veio também Satã. O Senhor então perguntou a Satã: de onde vens? Satã responde: venho de dar uma volta pela terra, andando a esmo. Deus pergunta: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Satã respondeu a Deus: e é de graça que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste a obra das suas mãos, e seus rebanhos cobrem toda a região? O diabo está perguntando, o diabo só faltou dizer o seguinte: no lugar dele eu também seria fiel. Tudo que ele tem e tudo que ele quer, ele tem. Desse jeito é fácil ser justo. A malícia do diabo, né? Não se poderia esperar outra coisa dele. Aqui a gente vê a malícia dele. A questão dele é: ele realmente é fiel a você? Ou ele simplesmente não quer perder todos os prazeres que usufrui? Alguém já se perguntou isso aqui? Se a gente realmente ama a Deus, ou se a gente está mais preocupado com o que Ele nos oferece e com o que mais Ele pode nos oferecer? Às vezes isso acontece até na relação entre os seres humanos, né? O camarada, quando ganha na loteria, a tendência dele é desaparecer do bairro, desaparecer da região. Tem a questão da segurança, mas tem também o seguinte, né? O camarada começa a ter muitos amigos. O camarada tem dinheiro, tem muitos amigos. Isso por quê? Porque esses amigos, entre aspas, estão interessados naquilo que ele pode proporcionar financeiramente. E é essa questão que o diabo levanta. O diabo dá a entender que, olha, Jó não é fiel nada. Ele apenas é muito satisfeito com o que você lhe deu. Ele tem essa aparência de fidelidade. Vamos lá aqui. Está no versículo 10, né? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e todos os seus bens? Abençoaste a obra de suas mãos e seus rebanhos cobrem toda a região? Mas estende tua mão e toca os seus bens, e eu te garanto que ele lhe amaldiçoará na sua cara. O diabo diz que quando Jó ficar pobre, vai amaldiçoar Deus. O que é que Deus faz? Deus autoriza que o diabo acabe com as riquezas dele. Ainda nesse capítulo mais à frente, tudo isso aqui que a gente viu descrito, esses bois, as ovelhas, tudo aquilo que o tornava rico, ele perde. Inclusive, morre num desastre os seus 10 filhos. Mais à frente, no capítulo 2, novamente o diabo interpela Deus. Deus até fala para ele, ó, veja, o meu servo continua fiel, mesmo tendo perdido tudo. Tentasse me jogar contra ele e ele continua fiel. O diabo, não satisfeito, dá a entender o seguinte: ele continua fiel porque na carne dele não mexeste, ou seja, na saúde ele não foi afetado. Ele continuava com saúde. Novamente, destaco a malícia do inimigo, né? Não estava satisfeito com o que Jó estava passando, e só iria descansar quando visse Jó se mostrar infiel. Vamos ver aqui, avança aqui para o capítulo 2. No capítulo 2, versículo 5. Versículo 5 aqui. Aqui é o diabo falando, ó, mas estende a mão, fere-o na carne e nos ossos,
e eu te garanto que ele te lançará maldições em teu rosto. Seja, disse Deus a Satã, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E Satã saiu da presença de Deus. O que é que Deus disse para ele? Bom, já que você quer continuar o teste, mexa com a saúde dele, lhe jogue um monte de doença, só não tire a sua vida. E é relatado que Jó pega uma doença que provavelmente era lepra, ele fica com o corpo todo cheio de ferimentos, todo cheio de dores. O que puder imaginar de sofrimento físico, Jó começou a passar. Chega uma situação que a própria esposa dele chega para ele e diz: se você ainda se mantém fiel, amaldiçoe a Deus e morra. Ele até disse que a mulher estava sendo insensata, né? Nesse interim, ele é visitado por 3 amigos: Sofá, Baldar. Aliás, ele faz Sofá e Baldar. 3 amigos vão visitá-lo. Isso já no 3º capítulo. E é aí que vai se começar um longo debate entre Jó e esses amigos dele. Porque os amigos dele no início foram lá para consolá-lo, mas quando eles começaram a ouvir as lamentações de Jó, e Jó se lamentou muito, ao contrário do que a gente costuma dizer da paciência de Jó, ele reclamou um bocado. E é compreensível que ele reclamasse. A gente, por muito menos, a gente reclama bem mais. Mas o que é que cada amigo de Jó insistia? São 3 ciclos de discurso. É o livro todo nesse debate. Ora fala Sofá, ora fala Baldar, ora fala ele faz. Todos eles focavam no seguinte ponto: se Jó estava passando por aquilo, alguma coisa de errado ele tinha feito, e Deus o estava castigando. Só que a consciência de Jó não o acusava de nada. Ele tinha em mente que não tinha feito nada de errado. E eles ficam basicamente o livro todo nessa discussão. Vejam aqui o capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11, que a gente vai ver uma fala de Jó que é bem forte. Por que não morri ao deixar o ventre materno? Ou pereci ao sair das entranhas? Ou seja, porque eu não morri assim que eu nasci. Porque se era para viver do jeito que ele estava vivendo, era melhor que ele não existisse. Repararam que sempre quando se fala no livro de Jó, as pessoas nunca mencionam essas passagens. Essas passagens em que Jó reclama. Só se fala na paciência. Por isso que eu costumo dizer, a paciência de Jó não é o ponto central do livro. De certa forma, ele foi até muito paciente, levando em consideração que ele sofreu, mas não é o ponto central, porque ele realmente começou a se questionar. Agora, sempre que um desses amigos dele falava, era para acusá-lo de alguma coisa. Era para dizer que ele estava sendo insensato, que ele estava sendo pretensioso, que Deus não iria deixar que essas coisas acontecessem com ele, se ele não tivesse feito algo de errado. Inclusive era provável que ele tivesse feito alguma coisa que ele nem lembrasse, que estivesse fora da mente dele, fora da consciência dele, mas que por isso estava sendo castigado. Vejam aqui capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Eu vou pedir para não ficar só eu lendo, para que alguém leia do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 4. Voluntário? O microfone está aí. Quem leia, fala. Procurando alguém disposto. Ela faz. Capítulo 4, versículo 1 ao 7. Chegou a sua vez de sofrer. Então ele faz, da região de Temar, em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer,
como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Até o 6 é. Até o 7. Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Prestar atenção no que ele faz, está dizendo para ele. Questionando, né? Está questionando. Está praticamente dizendo o seguinte: tu está passando por isso porque tu merece. Tu está colhendo o que tu plantou. Em resumo, ele disse isso. Você está aí reclamando, certo? Mas alguma coisa você está escondendo da gente, para não dizer que, olha, eu pratiquei tal coisa e agora Deus está me castigando. Isso era até como reflexão para a gente não cair nessa tentação de muitas vezes, na hora que a gente vai falar, às vezes a pessoa realmente, a gente sabe que a pessoa fez por onde. Mas na hora da dor, em vez da gente se compadecer, às vezes a gente termina ferindo ainda mais a pessoa, às vezes com comentários desnecessários, que é tipo um comentário desse tipo. Ele faz para proteger a Deus, como se Deus precisasse de alguém para protegê-lo, estava malhando as costas de Jó. Agora a gente vai para o capítulo 8. Capítulo 8, porque aí a gente vai ver a intervenção de um segundo amigo dele, chamado Baldar. É o livro todo nessa toada. Jó fala, um dos amigos fala. Jó fala, um dos amigos fala. Então vou pedir, ele falou, do capítulo 8, versículo 1 ao 3. Discurso de Baldar. Então Baldar de Suaz tomou a palavra e disse: até quando você vai falar essas coisas? As palavras de sua boca são como um furacão. Acaso Deus distorce o direito? E pode Sadai distorcer a justiça? Se os seus olhos pecaram contra Deus, Ele já os entregou ao poder dos próprios crimes. Pronto. Notaram que o segundo amigo, Baldar, segue a linha de acusação. Quando vocês pegarem esse livro para ler, vocês vão ver que são 42 capítulos, e essa sequência de discursos entre Jó e esses três amigos dele são 3 sequências de discursos, e os discursos são longos. E vale muito a pena ser lido, porque o livro de Jó é tido como uma maravilha literária, não só da Bíblia, mas de toda a literatura do mundo antigo, e justamente pelo tema que ele se propõe a discutir. Eu separei esses textos aqui só para a gente ter uma ideia de como os acontecimentos sucederam. A gente vai pular agora para o capítulo 11, que é na intervenção do terceiro amigo, que não falou até agora, que foi Sofar. Então, capítulo 11, versículo do 1 ao 7. Quem puder ler. Capítulo 11 aí. Capítulo 11 aí, do 1 ao 7. Então Sofá de Naamate tomou a palavra neste termo: ficarás sem resposta, o qual fala muito. Terá razão o grande falador? Tua logo a cidade para calar os demais? Zombarás sem que ninguém te repreenda? Diz: minha opinião é a verdadeira, sou puro aos teus olhos. Oxalá Deus pudesse falar e abrir seus lábios para me responder. Se te revelasse os mistérios da sabedoria, que são ambíguos
para o espírito. Seria então que Deus esquece uma parte de tua iniquidade. Pretende sondar as profundezas divinas, atingir a perfeição de Todo-Poderoso. Ela é mais alta do que o céu. Que podes tu fazer? É mais profunda que os infernos. Que pode tu saber? Pronto, pode parar aí, gente. Se vocês observaram, esse discurso aqui de Sofá foi até mais forte do que os anteriores, né? Chamou Jó de falastrão, chamou Jó de pretensioso. E aqui eu separei também uma das falas de Jó no capítulo 19. Vamos para o 19. Logo no primeiro versículo do capítulo 19. Vamos lá. Todo mundo achou 19? Eu vou ler aqui só até o versículo 4. Aqui é Jó falando, viu? Jó toma a palavra e afirma: até quando continuareis a afligir-me e a magoar-me? Já por 10 vezes me insultais e não vos envergonhais de zombar de mim. Se de fato caí em erro, meu erro só diria respeito a mim. Aqui é Jó reclamando com a postura dos amigos dele, né? Avance aí para o versículo 23, ainda dentro do capítulo 19. Versículo 23. Eu fiz questão de separar essa passagem aqui, do 23 ao 30, porque, embora esteja no Antigo Testamento, os primeiros padres da igreja enxergaram nessa passagem aqui uma alusão à figura de Cristo. Oxalá minhas palavras fossem escritas e fossem gravadas numa inscrição, com cinzel de ferro e chumbo fossem esculpidas na rocha para sempre. Eu sei que meu defensor está vivo e que ao fim se levantará sobre o pó. Quando tiverem arrancadas da minha pele, fora de minha carne verei a Deus. Aquele que eu vi será para mim. Aquele que meus olhos contemplarem não será um estranho. Dentro de mim consomem-se os meus rins. E se disserdes como perseguiremos, que pretexto encontraremos nele? Temei a espada, pois a cólera queimará as faltas, e sabereis que há julgamento. Repare que aqui ele pede pela figura de um mediador, uma espécie de mediador entre ele e Deus, que no Antigo Testamento essa figura não existia. E ele dá a entender, se falar em outra vida, outro mundo. Se vocês repararam, no Antigo Testamento esse conceito não existe. Não existe. Esse conceito de ressurreição não existe no Antigo Testamento. E aqui no livro de Jó, já se dá uma ideia. No meio dos seus lamentos, é como se Jó vislumbrasse a redenção que só viria séculos depois, quando o próprio Deus se faria homem para nos redimir dos nossos pecados. Aqui São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles admiravam muito essa passagem aqui. Vamos lá, continuando. Vamos agora para o capítulo 32. No capítulo 32 vai chegar uma quarta pessoa, um quarto amigo, chamado Eliú. E esse quarto amigo, ele vai fazer uma espécie de meio termo. Ele nem vai bater tão pesado em Jó, mas vai continuar alertando a Jó que os questionamentos dele não faziam sentido. Todo mundo chegou no capítulo 32? Quem pode ler 32, do 1 ao 6?
Do 1 ao 6, né? É, vocês. Aqueles 3 homens não responderam mais a Jó, porque ele teimava em considerar-se inocente. Então inflamou-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, de Buz, da família de Ram, indagando-se contra Jó, pelo fato de ele proclamar-se justo diante de Deus. Indignou-se também contra seus 3 amigos, por não terem achado resposta, mas somente condenarem Jó. Por isso, Eliú esperou que Jó terminasse de falar, pois eram mais velhos do que ele os que tomavam a palavra. Mas ao ver que os 3 não conseguiam responder devidamente, encheu-se de indignação. Afinal, Eliú, filho de Baraquel de Buz, interveio dizendo: sou jovem ainda, e vós sois idosos. Por isso, intimado, não me atrevia a expor-vos a meu parecer. Essa intervenção tem exegeta bíblico que considera ela um pouco estranha, porque Eliú aparece nesse momento, mas depois é como se ele desaparecesse da história, né? Ele aparece, faz esse discurso aqui é bem longo, a gente viu só um pouquinho, mas depois é como se ele não tivesse participado dos acontecimentos. Mas vamos lá, a essa altura que a gente chegou, alguém tem ideia de como isso aqui termina? De como vai terminar essa história de Jó? Se esses questionamentos dele, que ficou insistindo o tempo todo que era justo e que Deus estava sendo, de certa forma, injusto com ele, Deus não estava o recompensando pela sua fidelidade. Alguém acha que Jó conseguiu alguma resposta aqui? A gente está no capítulo 32. O livro termina no 42. Ainda temos 10 capítulos ainda. Estava vendo aqui que Jó, ele chegou a dizer que foi Deus quem cerceou o direito dele. Né? Eu vi aqui, reclamando aquela parte que ele era mais frente. Isso. Ele disse que não, Deus foi quem cerceou o direito dele. Algumas coisas ele colheu, cercou ele, e porque era justo o direito dele, Deus tirou. Ou seja, Deus foi quem comentou injustiça em relação a isso. Exatamente. Todo o discurso de Jó era em cima dessa ideia, realmente. Deus tirou os direitos dele. Inclusive, em outras passagens, Jó chega a citar o caso de várias pessoas que cometeram uma série de pecados e não estavam sofrendo 1% do que ele, Jó, estava sofrendo. Ou seja, estava questionando até a justiça de Deus. Agora, Jó, né? Jó. Agora, é muito fácil a gente hoje chegar assim e dizer: Jó não podia ter feito isso. Porque se ele fizer um exame, vou falar por mim, não vou falar por ninguém. Se eu fizer um exame de consciência, eu vou ver que por muito menos eu fiz reclamações parecidas. Por muito menos eu fiz reclamações parecidas. Então, quando eu falo que o principal ponto do livro não é a paciência de Jó, não é para questionar as virtudes dele, não. Ele foi muito virtuoso e diante do que ele viveu, ele poderia ter amaldiçoado a Deus, feito a esposa dele pediu logo no início da história, e ele não fez. Mas é normal, no meio de tantas dores, no meio de tantos infortúnios, e ainda mais recebendo acusações de amigos que deveriam consolá-lo, é normal que o camarada pense: poxa, não acontece nada de bom comigo não, eu realmente mereço passar por isso que está acontecendo. Os questionamentos dele fazem sentido, e isso ecoa na gente até hoje. Até que ponto Deus tem obrigação conosco? Ele tem alguma obrigação com a gente? Por a gente estar na igreja, por a gente seguir os mandamentos dele? A gente pode chegar aqui assim, feito muito pregador, às vezes faz por inocência, né? Mas chegar aqui: não, eu determino, hoje na sua vida vai acontecer isso, e eu determino e tal. Será que a gente pode fazer um negócio desse? Ou quando você vai evangelizar uma pessoa, às vezes a pessoa está no desespero e você vai lá consolar, você vai lá e promete aquilo que você não pode oferecer. Você pinta um mundo cor-de-rosa. Olha, você venha para a igreja, venha seguir o evangelho, porque tudo na sua vida vai melhorar.
Tudo. Seus problemas simplesmente vão acabar. Vai aparecer uma coisa aqui e ali, mas você sempre vai ter força de resolver. Você não vai ter mais problema financeiro, você não vai ter mais problema amoroso, não vai ter problema de relacionamento com seus pais, problema de relacionamento com o vizinho, não. Tudo na sua vida vai florescer. E a gente sabe que muitos pregadores prometem isso para a pessoa. Principalmente se você tiver algo pecuniário para oferecer a esse pregador, certo? Você pode comprar, digamos assim. Você compra a sua entrada no céu, você compra uma vida toda de prazeres aqui. É a teologia que eu ainda falei ainda há pouco, que é a teologia da prosperidade. É como se Jesus tivesse morrido na cruz para você ganhar um Honda Civic, ou para você ganhar na Mega Sena, ou para na hora que você, o que você pedir, na hora que você quiser, você simplesmente vai ser atendido. Aí novamente é aquela questão da relação com Deus. Essa relação é no campo do amor ou é no campo do interesse? Sirvo a Deus porque o amo ou sirvo a Deus porque Ele pode me dar tudo o que eu quero, pode me levar para o céu, me livrar do inferno, etc. Perceberam como esse livro é profundo? Como essa história de Jó vai ser sempre atual. Foi escrito lá pelo século, entre o século, não se sabe exatamente a data. Tem historiador que fala que foi no século 7 a.C., tem historiador que fala que foi no século 4. Vamos supor que tenha sido no século 4. Se foi no século 4, foi cerca de 400 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. E a história continua atual. Essa questão de Jó, que vai muito além da paciência, eu vou bater sempre nessa tecla. Toda vez que se fala de Jó, é na paciência de Jó. Mas na realidade aqui está uma análise da nossa relação com Deus. Não só a relação dele, e toda a nossa relação com Deus. E por incrível que pareça, rapidinho, Paulo, quem lança a questão mais importante é o diabo. Porque o diabo é quem questiona. Até que ponto ele realmente é fiel ou ele é interesseiro? Diga, Paulo. Jó é uma figura, ele existiu mesmo, porque já fizeram esse questionamento, né? E, na verdade, a pessoa de Jó não existiu, foi uma criação, como foi o caso de Platão, Aristóteles, né? Que escreveu e... Pronto, esse questionamento é muito bom. Porque existe um debate entre os teólogos sobre se essa história que aconteceu com Jó é realmente uma história real ou se esse livro faz parte de uma figura literária que é chamada de Midrash. A Midrash é um estilo de escrita em que você... Pronto, Midrash é como se fosse uma parábola. Jesus contou várias parábolas que eram histórias que não tinham acontecido, eram simplesmente histórias que podiam acontecer para que o povo pudesse entender certas mensagens do Evangelho. Okay. Há quem defenda que essa história de Jó, na realidade, seria uma parábola. Agora eu posso dizer o seguinte: o parecer de Santo Tomás de Aquino é que essa história foi uma história real. O que pode ter acontecido aqui, por exemplo, essa intervenção do quarto amigo de Eliú, pode ter sido uma intervenção que não aconteceu. O que São Tomás de Aquino defende é que a figura de Jó histórica é real, o sofrimento que ele passou é real, mas boa parte do debate que acontece nesse livro, não. É um recurso literário que o agiógrafo, né? Quando eu falei agiógrafos são os autores dos livros da Bíblia. O agiógrafo de Jó, a tradição diz que foi Moisés, mas é muito provável, até pelo tempo em que esse livro foi escrito, Moisés já tinha morrido, que não tenha sido ele quem escreveu. O fato é que não se sabe quem escreveu o livro de Jó. Não se sabe sobre isso. O parecer da igreja, que é o de Santo Tomás, é que Jó é um personagem real. Agora, o mais importante da gente saber até que ponto a história realmente aconteceu, e o que é real e o que é midrash, é o que a história nos transmite. Porque faz a gente pensar em tudo o que a gente pode observar que acontece no mundo.
E sempre atual, né? Sempre atual. Porque a gente tem a tendência de imaginar, todo mundo pensa isso. Não, olha, fulano está passando por isso aí, porque ele está pagando pelo que ele fez. Beltrano tem essa vida mansa, certo? Porque Beltrano é uma boa pessoa, Beltrano não prejudica ninguém, e está tendo... E essa visão ela é muito ingênua. Porque basta você observar o mundo como ele é, que a gente vai ver que as coisas não funcionam assim. A gente vê muitas pessoas justas sofrendo. Muitas. Se a gente for observar, em vários aspectos da vida, os desonestos levam tremenda vantagem. O Rui Barbosa até dizia, né, que chegou-se num ponto em que o homem ele se envergonha de ser honesto. Se envergonha de ser justo. Eu lembro uma vez, né, na paróquia mesmo, uma senhora que era muito frequentar a igreja, né, fazia parte da Legião de Maria. E teve uma acidente, ela ia atravessando a pista para ir para a igreja, teve um acidente de carro com ela, que ela foi esmagada, na verdade o corpo, foi dilacerado, um negócio. Aí o povo ficou escandalizado. Aí começou a falar, rapaz, como é que é irmão fulano, que era tão sério, mas deixa pra contigo. Aí o padre, na época o padre dele, deu uma lição, falando, mas disse, olha pessoal, vocês têm que aprender que a carne é carne. Fosse assim, Jesus Cristo, com toda a sua santidade, Jesus era Deus perfeito, não era para ter morrido do jeito que foi desfigurado, era para ter morrido dormindo, com o rosto sereno, né, de ser levado ao céu. Não, ele morreu a morte de cruz, porque foi o que mais sofreu. Aí por que uma pessoa que vem para a igreja agora tem que morrer dormindo, tem que morrer com o corpo? A Deus o corpo não interessa. Exatamente. A gente pode falar assim, Cristo, a gente pode trazer para os apóstolos, né? Todos os apóstolos, tirando o apóstolo João, foram martirizados. Todos eles. João até foi, mas sobreviveu, né? Sobreviveu ao martírio, foi. Ele sobreviveu ao martírio. Mas, por exemplo, Paulo, vamos falar de Paulo. A quantidade de vezes que Paulo foi expulso das cidades em que ele pregava, que foi apedrejado, chicoteado, recebeu uma série de falsas acusações, foi para a prisão. E Paulo, veja, antes de Paulo ser cristão, ele não passava por nada disso. Nada. Quando ele era um fariseu, um defensor da lei judaica, que achava que Cristo era um impostor e que perseguia os cristãos e que guardou os mantos daqueles que mataram Santo Estevão apedrejado. Respeitado. Ele não jogou nenhuma pedra em Estevão, mas ele guardou os mantos, certo? Colaborou para que aquilo acontecesse. Enquanto ele estava vivendo aquela vida, ele estava bem. Intocável. Humanamente, ele estava bem. A partir do momento em que ele teve um encontro com Cristo naquela estrada de Damasco, ficou cego 3 dias, né? Aquele clarão. Jesus fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Depois dali ele foi batizado por Ananias. A partir dali, presume-se que ele passou um tempo estudando, passou um tempo recluso. Mas poucos anos depois, Paulo praticamente se tornou o apóstolo que mais fez pregações. Viajou praticamente o mundo todo conhecido naquela época. Enquanto os apóstolos ficaram boa parte restritos a Israel, depois de Paulo eles começaram até a sair de Israel. Mas até Paulo, até a chegada de Paulo, o evangelho estava restrito ali, ó, na Judéia. A partir dele, foi para a Grécia, foi para Roma, foi para Tessalônica. A gente vê as cidades aqui. Epístola aos Tessalonicenses, que são de Tessalônica, aos Colossenses, que são de Colossos, aos Efésios, o pessoal de Éfeso. E normalmente, nem sempre, aliás, o normal era ele não ser bem recebido. O normal era ele ser muito mal recebido. Teve lugar que ele teve que fugir. E ele sabia o que ia enfrentar. De acordo com a teologia da prosperidade, era para no dia que Paulo tivesse aceitado Jesus, vamos usar um termo protestante, né? A partir do momento que Paulo tivesse aceitado Jesus, Paulo ia ganhar uma carruagem, né? Não existia carro na época, ia ganhar uma carruagem, ia se tornar um homem muito rico. Se ele assistisse televisão, ia estar fazendo pregações na TV e recebendo muito, muito dinheiro. Era para Paulo ter passado por isso. Mas a vida de Paulo, humanamente, Paulo sofreu muito. Agora, ele tinha certeza de que estava cumprindo uma missão e não retrocedeu.
E é isso que muitas vezes falta a gente. Muitas vezes somos muito preocupados com o conforto, né? O que de certa forma é normal no ser humano. Mas passar por essas privações que Paulo, os outros apóstolos e vários outros santos na história da igreja passaram, normalmente a gente não quer passar. Uma ridicularização a gente não quer sofrer, porque o martírio de hoje é ridicularização, né? É ser ridicularizado na faculdade, é ser ridicularizado na vizinhança, é ser ridicularizado na própria família. O martírio de hoje é esse. Que Bento XVI falou, né? Exatamente. O da época não, o da época era pedrada, o da época era ser degolado, o da época era arrancar suas unhas, era ser jogado na arena. Sua pele, arrancar a pele. Exato. Era ser queimado, feito São Lourenço. Era ser amarrado numa palmeira para o pessoal atirar flecha, feito São Sebastião. E vi muitos e muitos de outras atrocidades aí, né? Exatamente. Agora, todos esses aqui teve uma vantagem em relação a Jó. Tiveram vantagem. É bom lembrar que Jó reclamou muito, mas Jó não teve o exemplo de Cristo. Verdade. Ele não teve o exemplo de Cristo. A figura de Cristo ele não conhecia. Os outros, quem veio depois de Cristo, os apóstolos e todos nós, a gente teve o exemplo dele. Então, Paulo, Pedro e todos os outros santos que foram sofrendo, se lembraram do que Jesus falou, né? Se perseguiram a mim, meus discípulos também serão perseguidos. Tem trecho que ele fala, vocês serão levados aos tribunais e sofrerão por causa do meu nome. Jó não teve esse alerta. Jó não teve esse exemplo. Isso é mais uma coisa que serve para redimi-lo e para a gente entender que se ele não estava certo em reclamar, mas é compreensível que ele tenha reclamado muito. Então a história dele nos traz a reflexão de que antes da gente começar a cobrar alguma coisa de Deus, a gente tem que cobrar de nós mesmos. Mas voltando para o livro, a gente está no 32, né? Vamos para o 38, porque é no 38 que Deus finalmente vai falar. Capítulo 38, Jó vai ter o encontro dele com Deus. Isso depois de tanto discurso. Pronto. Qual versículo assim? Capítulo 38, versículo 1. Só O capítulo é um pouco longo, Val. E uma Não precisa ver o capítulo todo não, mas vamos fazer o seguinte. Vamos pelo menos a metade do capítulo. do 1 até quanto? Do 1 ao 18. Ok. Então, do seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta: quem é aquele que obscurece assim a providência com discursos sem inteligência? Cinge os teus rins como um homem. Vou interrogar-te e tu me responderás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Fala, se estiveres informado disto. Quem lhe tomou as medidas, já que os sabes? Quem sobre ela estendeu o cordel? Sobre que repousam suas bases? Quem colocou nela a pedra de ângulo? Sob os alegres concertos dos astros da manhã, sob as aclamações de todos os filhos de Deus. Quem fechou com portas o mar, quando brotou do seio maternal, e o enfaixava com névoas tenebrosas, quando lhes tracei limites e lhes pus portas e ferrolhos, dizendo: chegarás até aqui, não irás mais longe, aqui se deterá o orgulho de tuas ondas. Algum dia na vida deste ordens amanhã, indicaste a aurora o seu lugar, para que ela alcançasse as extremidades da terra e dela sacudisse os maus, para que ela tome forma como a argila de Sinete e tome cor como um vestido, para que seja recusada
aos maus a sua luz, e sejam quebrados seus braços já erguidos. Foste até as fontes do mar, passaste até o fundo do abismo, apareceram-te, porventura, as portas da morte? Viste, por acaso, as portas da tenebrosa morada? Abraçaste com o olhar a extensão da terra? Fala, se sabes tudo isso. Eu não sei a impressão que vocês têm, mas pronto, quando eu li esse livro a primeira vez, era como se esse discurso de Deus não tivesse sido para Jó, tivesse sido para mim. E pode ser para qualquer pessoa. E pode reparar que Deus não responde a nada, nenhum questionamento de Jó. É muito pelo contrário. Deus traz novos questionamentos para ele. Só faz lançar uma série de perguntas que serve para mostrar a pequenez do homem que ousa questionar a Deus. Vamos aqui para o capítulo 40. Capítulo 40. Deus falou a Jó, perguntando: o adversário de Deus vai continuar me criticando? O censor de Deus vai responder alguma coisa? Jó respondeu a Deus: eis que falei levianamente. O que poderei lhe responder? Porei minha mão sobre a boca. Falei uma vez, não repetirei. 2 vezes, nada mais acrescentarei. Aqui a gente vê Jó assumindo a sua condição de pequeno. Agora continua. Deus continua falando algumas coisas para ele. Aqui a gente vê nos versículos 6. Deus respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: cinge teus rins como um herói. Interrogar-te-ei e tu me responderás. Você se atreve a anular meu julgamento ou condenar-me para que você seja justificado? Você tem então um braço como o braço de Deus? Sua voz troveja como a voz de Deus? Reveste-te de glória e majestade. Cubra de fausto e de esplendor. Derrame a sua ira e com um simples olhar derrote o arrogante, humilhe o soberbo, esmague no chão os ímpios e infiéis, enterra-os todos juntos no pó e amarra-os cada qual na prisão. Faça isso e até mesmo eu me ajoelharei diante de você. Palavras fortes, né? Palavras fortes que Deus diz para Jó. Agora talvez a passagem mais forte que Deus tenha dito está no capítulo 41, versículo 3. Capítulo 41, versículo 3. Que é uma pergunta que a gente não tem nem o que responder. Veja o que Jó pergunta aqui: quem me deu alguma coisa antes para que eu tenha a obrigação de lhe retribuir? Entenderam a pergunta? Repete aí, assiste. Quem me deu alguma coisa antes para que eu tenha a obrigação de retribuir? Isso é Deus perguntando a Jó. Ninguém, né? Ninguém, né? Criador de tudo. E essa pergunta é simples, mas é notório como muitas vezes a gente esquece. Muitas vezes a gente esquece. Deus não retribui, Ele não tem o que retribuir, Ele não nos deve nada. Basicamente é isso que Deus está dizendo para Jó. Tipo, eu não lhe devo nada. Antes, né, Deus até, naquela passagem anterior, Deus até falou: você questiona a minha justiça? Tipo, vá lá e faça melhor. Ou aqui, né, Cid? Deus não precisa da gente não, agora a gente precisa dele. A gente precisa dele. E outra coisa, outra mensagem que o livro traz. Essa mensagem é o ponto central de toda a Bíblia, mas a gente costuma esquecer. Desculpa, eu estou falando por você, fala por mim. Eu costumo esquecer. O ponto central é o seguinte: Deus é Deus e o homem não é Deus. Isso é uma verdade simples de toda a Bíblia, mas costumeiramente ela é esquecida.
Costumeiramente é esquecida. E outra coisa, por mais que a gente tenha essa relação próxima com Deus, que Ele esteja aberto para a nossa relação com Ele, a gente tem que lembrar que Deus é um mistério insondável, a gente não consegue defini-lo. Então, certos questionamentos que a gente faz, por que tanta gente passa fome na África, por que ocorre furacões nos Estados Unidos, por que ocorre seca no Nordeste, por que ocorre tanta coisa ruim, é tipo o seguinte: nós temos uma visão muito limitada, enquanto Deus está num ponto cuja visão está muito acima, a nossa visão nem se compara com a dele. É tipo o seguinte, né? O desconhecido para Deus não existe. Deus é aquele que pode afirmar: o desconhecido eu conheço. O desconhecido eu conheço. E nós não podemos afirmar isso aí. Agora, no último capítulo do livro, a gente vê que depois desse discurso em que Deus coloca Jó no lugar dele, aliás, em que Deus nos coloca no nosso lugar, essa mensagem não é só para Jó, no capítulo 42, logo no primeiro versículo, a gente vê: Jó respondeu a Deus: reconheço que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios fica frustrado. O Senhor perguntou: quem é aquele que vela teus planos com propósitos sem sentido? Eu falei de coisas que não entendia, de maravilhas que me ultrapassam. Eu te conhecia só de ouvir. Essa passagem eu acho magnífica aqui. Versículo 5. Cai na real, ele cai na real. Versículo 5, capítulo 42. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso retrato-me e faço penitência no pó e na cinza. Nesse momento está bastante claro que Jó aprendeu, né? E que a gente lendo, a gente aprende junto com ele. Mais à frente, a gente vai ver que Deus se volta para os 3 amigos dele e dá uma dura deles. Deus não ficou satisfeito com aquela defesa que eles estavam fazendo dele, atacando Jó, não. A gente vê aqui no versículo 7. Quando Deus acabou de dirigir a Jó essas palavras, disse a Elifaz de Temã: estou indignado contra ti e teus 2 companheiros, porque não falastes corretamente de mim, como fez agora o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e dirigi-vos ao meu servo Jó. Ofereceis o holocausto, e ele intercederá por vós. Deus redimiu Jó de tal maneira que Jó terminou sendo intercessor dos 3 amigos dele nesse sacrifício. E após isso, Jó foi curado. O que ele tinha antes, ele passou a ter em dobro. As riquezas que ele tinha anteriormente foram duplicadas, e ele novamente teve 10 filhos. No final do livro se fala que ele morreu velho, com 140 anos de idade. Agora, essa retribuição, novamente, é bom lembrar, não é o ponto principal. O ponto principal do livro, estou sendo repetitivo, mas faço questão, é justamente que tipo de relação a gente deve ter com Deus. E principalmente lembrar dessas palavras, né? Quem me deu alguma coisa antes para que eu tenha obrigação de retribuir? O que é que cabe a nós, ao ser humano? É lembrar da sua pequenez e reconhecer, por exemplo, o Pai Nosso. Repararam no terceiro pedido do Pai Nosso? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, a tua vontade, a vossa vontade. Repararam que isso é um pedido que Jesus nos ensinou a fazer, do Pai Nosso, o próprio Jesus ensinou: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é um pedido nosso que muitas vezes na missa ou nas nossas orações em casa a gente faz no automático. A gente quer realmente que a vontade dele seja feita?
Ou a gente quer que a nossa vontade seja feita? Porque o pedido está aí. O pedido que Jesus nos ensinou a fazer é para que seja feita a vontade de Deus, tanto na terra como no céu. A história do Jó nos faz lembrar desse pedido. Lembrando, Jó não conhecia o Pai Nosso, né? Mas teve um encontro pessoal com Deus, um encontro em que, de certa forma, foi magnífico, mas que deve ter sido muito, muito assustador. Até então ele achava que tinha uma série de argumentos que poderia confrontar, e Deus chega, lança um monte de perguntas que ele não pode responder e mostra para ele que existe uma realidade enorme que ele desconhecia. Então, sempre que a gente ouvir falar da história de Jó, louvemos de certa forma a sua paciência e a sua fidelidade, mas lembremos que ela está muito longe de ser o ponto principal do livro. O ponto principal do livro é: por que o inocente sofre? Que tipo de relação nós devemos ter com Deus? E essa pergunta, capítulo 41, versículo 3, eu faço questão de ter na minha memória, é: quem me deu alguma coisa antes para que eu tenha obrigação de retribuir? Tenhamos sempre em mente essa mensagem. Qual é a recomendação que eu faço? Quando tiverem tempo, de ler o livro de Jó por completo. Claro que não precisa ser lido no mesmo dia, né? São 42 capítulos, ele é extenso. Principalmente aquela parte de Jó debatendo com os amigos, os discursos são longos. Mas se a gente lê um capítulo por dia, 2 capítulos por dia, a gente vai assimilar boa parte desses ensinamentos. Porque o que eu fiz aqui foi um pequeno resumo do livro, só para a gente ter uma ideia do quão magnífica é essa história de Jó. De como ela nos ensina que tipo de relação nós temos que ter com Deus. Então, por isso o que eu propus aqui... Eu, em particular, eu já li esse livro já, mas não tinha essa percepção, essa visão. Não tinha, não. Não tem essa visão, né? Não. Mas pode reparar que... É aquilo que falar, aquela questão da paciência dele, me veio, que eu via também, né? Tem um livro do Novo Testamento que acho que é Tiago, na Epístola a Tiago, capítulo 5, versículo 11. Aí Tiago faz uma rápida menção a Jó e fala na fidelidade e paciência de Jó. Porque realmente é um resumo que se faz da história, mas não é o ponto principal. Não é a paciência. É uma história assim muito mais rica, que sempre vai ter o que nos ensinar. E que, isso muito antes de Cristo já dava uma ideia que tipo de relação a gente tem que ter com Deus, que ainda hoje muita gente não aprendeu. Vai na contramão do que a gente ouve de muitos pregadores, e vai na contramão daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita. Esse folheto aí, lá da humildade, eu esqueci o nome do cardeal, que é o autor dela. Mas assim, o ponto importante não é o autor. Mas eu acho que ela tem uma correlação com o livro de Jó, porque exalta a humildade. E é uma virtude assim tão esplendorosa, uma virtude tão importante que pouquíssima gente tem. Inclusive, o camarada que diz, eu sou humilde, ele está sendo arrogante, porque ele está proclamando ter uma virtude tão alta que é a humildade. Alguém que gosta de ser chamado de humilde, ou que se proclame humilde, sem perceber, está tendo um ato de arrogância. Não é fácil. Vou dar um exemplo aqui. São Francisco de Assis. Alguém duvida que era uma pessoa muito humilde? Dele eu só tenho um nome, certo? Mas São Francisco de Assis, o Francisco de Assis original, era uma pessoa muito humilde. Só para ter uma ideia, certa vez ele se hospedou na casa de um homem muito rico. Quando o camarada mostrou o quarto dele na hora de dormir, estava lá aquela cama, bem confortável. São Francisco olhou e ficou calado, né? Francisco, esse é seu quarto, você vai dormir aqui. Ele ficou calado. Depois que ele percebeu que o camarada saiu e foi dormir, ele foi se deitar no chão. Ele foi se deitar no chão. No meio da noite, o
dono da casa foi olhar e viu o Francisco deitado no chão. Ele deitou no chão e ele tinha mexido na cama, para que o camarada pensasse que ele tinha dormido na cama. Ele não quis chegar para ele, não, olha, eu sou um camarada muito humilde, eu sou um homem santo, eu vou dormir no chão. Para a gente ver o que é humildade, né? A partir do momento que uma atitude humilde você está usando para se vangloriar, sua humildade é falsa. A gente tem que ter que tomar muito cuidado com a chamada falsa humildade, porque é muito comum a pessoa ser humilde para aparecer, Se vangloriar. para se vangloriar. Exato. Ser humilde, digamos, para ser exaltado. Quando convém, né, Cê? E quando convém, exatamente. Vamos rezar a ladainha da humildade? Reparem que os pedidos aqui só podem ter sido feitos por um santo, porque pessoas comuns não fazem esse tipo de pedido. Vamos lá. Ladainha da humildade. Um coração humilde se faz próximo de Deus. Vamos rezar todos juntos. Senhor, Tem piedade de nós. Cristo, Tem piedade de nós. Senhor, Tem piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração. Ouvi-nos. Jesus manso e humilde de coração. Atendei-nos. Jesus manso e humilde de coração. Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Do desejo de ser estimado. Livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado. Livrai-me, Jesus. Do desejo de ser procurado. Livrai-me, Jesus. Do desejo de ser louvado. Livrai-me, Jesus. Do desejo de ser honrado. Livrai-me, Jesus. Do desejo de ser preferido. Livrai-me, Jesus. Do desejo de ser consultado. Livrai-me, Jesus. Do desejo de ser aprovado. Livrai-me, Jesus. Do desejo de ser adulado. Livrai-me, Jesus. Do temor de ser humilhado. Livrai-me, Jesus. Do temor de ser desprezado. Livrai-me, Jesus. Do temor de ser rejeitado. Livrai-me, Jesus. Do temor de ser caluniado. Livrai-me, Jesus. Do temor de ser esquecido. Livrai-me, Jesus. Do temor de ser ridicularizado. Livrai-me, Jesus. Do temor de ser escarnecido. Livrai-me, Jesus. Do temor de ser injuriado. Livrai-me, Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejar. Que os outros sejam mais estimados do que eu. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejar. Que os outros possam crescer na opinião do mundo e que eu possa diminuir. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejar. Que aos outros seja concedida mais confiança no seu trabalho e que eu seja deixado de lado. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejar. Que os outros sejam louvados e eu esquecido. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejar. Que os outros possam ser preferidos a mim em tudo. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejar. Que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu pelo menos me torne santo como puder. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejar. Ó Maria, Mãe dos humildes, Rogai por nós. São José, protetor das almas humildes, Rogai por nós. São Miguel, que fostes o primeiro a lutar contra o orgulho e o primeiro a abatê-lo, Rogai por nós. ó justos todos, santificados a partir do espírito de humildade. Rogai por nós. Agora vamos orar todos juntos. Ó Deus, que por meio do ensinamento e do exemplo do vosso Filho Jesus, apresentastes a humildade como chave que abre os tesouros da graça e como início de todas as outras virtudes, caminho certo para o céu, concedei-nos por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a mais humilde e mais santa de todas as criaturas, aceitar agradecendo todas as humilhações que a vossa divina providência nos oferecer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Que peçamos a graça desses pedidos que a gente fez aqui serem verdadeiros, porque os pedidos não são fáceis.
e vai na contramão do que a gente costuma pedir, mas que normalmente os santos pediam. Teve um dia que Marcelo compartilhou no Facebook uma frase de Santa Teresinha, que toda vez ela pedia a Deus uma humilhação a cada vez em que ela pensava e se gloriava. Eu esqueci a frase exata aqui. Que Deus me conceda uma humilhação toda vez que eu quiser me engrandecer. É algo desse tipo. É um tipo de pedido que só uma santa faria, né? A mesma coisa são os pedidos dessa... O exemplo dela também que ela se confessava todo dia. Ela só em pegar, no caso, na ceia lá, aí tinha um fatinho do bolo. Ela por acaso assim, sobrou uma fatia maior do que a da irmã. Aí ela ia e se confessava todo dia por causa disso, porque pegou uma fatia maior do que a da irmã. Todo dia se confessava. Exatamente. Então, que a humildade dos santos, que a humildade que Jó aprendeu no encontro com Deus, que a gente tenha essa humildade, né? Não vai ser preciso que Deus apareça para a gente, feito apareceu para Jó, para dizer tudo aquilo que disse para ele. Que a gente tenha sempre em mente, primeiro, o amor. Em Coríntios, 1 Coríntios 13, naquela bem conhecido discurso de Paulo sobre o amor, ele fala que o amor é desvinculado de qualquer interesse, né? O amor não é interesseiro, certo? Então a relação nossa com Deus tem que ser na base do amor, não na base do interesse. Não é um patrão que, olha, eu trabalhei 30 dias, quero meu pagamento agora. Não é. É na base do amor. Essa é a mensagem que o livro de Jó tem a nos oferecer. Então, agradeço a atenção que foi dedicada ao livro e à mensagem, certo? A minha atenção não é, digamos assim, merecida. Todos aqui aprendemos juntos, e que cada vez que a gente sofrer, todo mundo aqui tem as suas dificuldades, a gente lembre do exemplo de Jó, um dos grandes justos que a Bíblia, por história de nos traz. Ou Assis, um exemplo também para a gente refletir. Hoje de manhã estava passando na rádio que um casal de idosos, ele doou 19 mil para uma certa igreja protestante à procura de um milagre, mas não acontecendo esse milagre, eles foram voltar na igreja para pedir os 19 mil de volta e a igreja não devolveu. Aí eles foram procurar a delegacia e tá esse rolo todo até hoje. Para você ver como a teologia da prosperidade, ela reina até hoje. E tem muita gente que acredita. Ele vendeu o carro por 18 mil e ainda somou com a quantia da aposentadoria dele e doou para a igreja para conseguir o suposto milagre. O que eu vou falar aqui pode soar muito forte, mas veja, sobre a teologia da prosperidade e sobre essa exploração, eu não vou citar nomes de líderes religiosos aqui, porque todo mundo sabe quem é que costuma fazer esse tipo de prática. Mas veja, até que ponto a culpa é só do charlatão que está lá enganando? Porque se a gente for olhar bem, A culpa também está na pessoa. quem está ali está procurando benefício. Que busca. Quem está ali, muitas vezes, descontando os desesperados, mas quem está ali está com interesse mesquinho, está pensando em ganho, muitas vezes em retorno financeiro, porque esse retorno financeiro é prometido para ele. Esse retorno financeiro, não, quem você... Existe uma Bíblia editada, eu não vou citar nome não, a só primeira letra, pastor Silas Malafaia, certo? Existe uma Bíblia editada por ele, que... Bíblia Sagrada, Batalha Espiritual, Vitória Financeira. O título da Bíblia é esse. Batalha Espiritual, Vitória Financeira. A primeira letra só, Silas Malafaia, certo? O título é esse aqui. Sem querer ridicularizá-lo, vamos esquecer a pessoa, certo? Vamos esquecer a pessoa. Faz sentido? Nenhum. Faz sentido. Bem, você trabalhar para ser rico, isso nunca vai ser pecado. Nunca. Se fosse pecado, Jesus não teria sido amigo de Lázaro, Marta e Maria. Isso não é pecado. Agora, você querer usar o Evangelho ou uma vida a serviço de Deus para que Deus lhe enriqueça com isso, é pecado, e é pecado dos grandes.
Porque não é atrás de prosperidade financeira que você vai na igreja, não. Até porque tudo que a gente é necessário está no Pai Nosso. E não tem nada no Pai Nosso. Tem o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não tem o palácio nosso de cada dia nos dai hoje. O cruzeiro marítimo de cada dia nos dai hoje. Não tem. Não tem. Porque as nossas necessidades estão ali. Mas esse assunto que Léo levantou, o charlatão se dá bem porque existem interesses mesquinhos. Ele se aproveita disso aí. E dificilmente vão conseguir, dificilmente a delegacia vai forçar o camarada a devolver. Não vai. Tipo, pastor, muito fácil. Você não recebeu porque alguma coisa errada você fez. Pô, você fez com o amigo de Jó. Você não recebeu por causa disso. Não, mas não chegou o tempo ainda, né? Deu alguma coisa errada, ele fez, né? Agora, eu que sou bom já recebi com os 19 mil que você me deu. Tudo no tempo, né? Quer dizer as 3. Vai dizer, espere mais. Exato. Mas veja, a gente está brincando aqui, mas não é muito difícil a gente cair nessa tentação, não. É verdade. Não é difícil a gente cair nessa tentação, não. De entrar nesse tipo de relação com Deus. É comprar a graça. Exatamente. Você deu esse dinheiro todo. Mais alguma... Você fez. Ô, Martins, queria uma coisa. Mais ou menos quantos anos já passou sofrendo? O tempo não é especificado no livro. Assim, quanto tempo durou essa doença, quanto tempo ele ficou pobre, isso não é especificado. Mas eu posso dizer o seguinte, levando em consideração que ele estava com o corpo todo cheio de feridas, dores em todo o corpo, ele se coçava com um caco de cerâmica. 5 minutos naquela situação já era algo desesperador. E lembrando que ele perdeu todas as riquezas, perdeu os 3 filhos, família, e ainda teve a graça de 3 pessoas que foram lá, entre aspas, consolá-lo. Certo? Tu merecesse. Os amigos dele, quando chegaram, começaram a consolá-lo. Mas quando eles ouviram o Jó reclamar, aí ficou aquela discussão. Não, se você está passando por isso, alguma coisa errada você fez. É o livro todo nessa discussão. E às vezes a gente cai nesse erro também. A gente cai. Murmurar. Aconteceu esse fulano, bem feito, foi para pagar isso, para pagar aquilo. Será que foi mesmo? Será que ele tinha algo a pagar? Às vezes a gente tem algo, às vezes a gente tem uma dívida bem maior. Uma dívida bem maior que não nos foi cobrada, mas a gente está dizendo que o camarada está passando por isso porque está pagando algo. Às vezes só Deus sabe. É comum. E um detalhe, né? A nossa vida não é aqui. Essa mentalidade de que o aqui se faz, aqui se paga, ela exclui a realidade maior, que é o mundo para o qual a gente não foi, que a gente foi projetado para viver. Que essa passagem aqui na Terra é transitória. Se a vida fosse só aqui, faria sentido. Aqui se faz, aqui se paga. Mas se essa frase fosse verdadeira, por exemplo, o que foi que Pedro fez de tão errado para ser crucificado de cabeça para baixo? O que foi que São Lourenço fez de tão errado para ser grelhado? Bartolomeu, tirado da pele toda. Bartolomeu que perdeu a pele, né? A pele arrancada. E se a gente for falar de todos os mártires aqui, são milhares e milhares deles. Vai passar a vida falando aqui. Eles fizeram alguma coisa de errado? Não. Pelo contrário, eles fizeram o certo. Se essa questão da relação de você receber recompensa aqui fizesse sentido, eles não passariam por nada disso. Verdade. Eles seriam derrotados nessa vida. Mas eles ganharam a coroa gloriosa que Paulo passou a vida, né? Tem até uma carta que ele fala sobre isso aí, né? Eles ganharam a redenção pela graça de Deus. Mais alguma? Vamos tomar um compromisso aqui, viu? Para a gente começar a ler o livro de Jó. Importante. A partir de hoje, ou a partir de amanhã, a gente lê um capítulo por dia, a gente vai ver que em pouco tempo se termina. Que é uma história que é importante a gente conhecer. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos rezar uma Ave Maria por Assis, por tudo aquilo que Deus falou através dele, põe as suas mãos sobre ele, para a gente agradecer a Deus, a Nossa Senhora, por todo o ensinamento, pelo amor de Deus que foi gerado através de todas as palavras. Senhor, abençoa o seu filho, cuida dele, Senhor, da sua família, dos seus filhos também. Coloca ele em teu colo, Senhor.
por todas as dificuldades que ele enfrente, que ele possa te amar verdadeiramente, Senhor. Em primeiro lugar, ajuda-o a continuar caminhando, te louvando, servindo, e que cada vez mais, Senhor, a graça do alto esteja sobre ele e sobre todos com quem ele encontrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.